você sabe usar os dados do seu negócio ao seu favor? E a gente sabe que é um desafio enorme unir tecnologia, finanças, gestão financeira do seu negócio e ainda a melhor tomada de decisões. Mas dá para unir tudo isso e isso é possível através da tecnologia. E é disso que a gente vai falar agora nesse terceiro episódio do Gestão Sem Mistérios, um podcast apresentado pela Urso Consultoria Empresarial. Roda a vinheta. Tudo bem? Eu sou a Milena Prado, head do Gás Conecta, plataforma de inovação e empreendedorismo da Pinó. Eu estou muito feliz de receber vocês aqui hoje, os nossos ouvintes. Muito obrigada por estarem aí nos acompanhando, assistindo os nossos episódios no YouTube, ouvindo no seu tocador de podcasts preferido. E olha, o tema aqui hoje vai ser sensacional. Eu estou com uma mesa composta aqui, maravilhosa, para a gente aprender mais sobre tecnologia aliada ao financeiro na gestão dos meus negócios. O podcast Gestão Sem Mistério é uma apresentação da Urso Consultoria Empresarial e o nosso foco aqui é mostrar como a gestão 360 dos negócios leva as empresas ainda mais longe. Muito obrigada por acompanhar mais esse episódio. E para fazer uma gestão de uma empresa, né, gente, de uma startup, do jeito mais eficaz, a gente precisa unir ferramentas, unir dashboards, enfim, e trazer todas as informações que são as mais relevantes para a gente fazer a nossa tomada de decisão. E a gente vai falar sobre isso agora. Como que a gente integra sistemas para ter uma única solução de forma eficaz e eficiente? Esses caras que estão na mesa aqui comigo têm a resposta. A gente está aqui com ele hoje, que é o Rafael, sócio responsável da área de tecnologia da Urso Consultoria, responsável também, além da área de tecnologia, pela área de desenvolvimento. É especialista na implementação e gestão de ferramentas de controle, de BI, Business Intelligence, e de otimização de processos, com o objetivo de maximizar a eficiência operacional e a tomada de decisões baseada em dados confiáveis. Também estou com ele aqui, o Lennon, que é sócio responsável pela área de contabilidade na Urso, é bacharel em contabilidade com MBA em controladoria e finanças corporativas. Atua no planejamento tributário, na análise financeira e contábil. Tem experiência na supervisão de relatórios financeiros, execução de planos tributários e gestão de departamentos fiscais e contábeis. Seu foco de atuação é manter a eficiência operacional, além de oferecer insights estratégicos para suportar as principais decisões, as decisões mais importantes. E eu estou com ele, que divide mais uma vez a mesa aqui comigo no podcast, Ricardo Urso, que é formado em administração pela Universidade Positivo, com especialização em finanças na University of California, nos Estados Unidos, tem MBA em finanças, contabilidade e auditoria pela FGV. Além disso, é sócio fundador da Urso Consultoria e investidor na Caravela Capital e na Honey Island. Que bom receber vocês. Muito obrigado, a gente está muito feliz de estar aqui. Mais um episódio e agora com duas pessoas que fazem acontecer na linha de frente da Urso. O Rafael e o Lennon, duas pessoas que têm nossa cultura, nosso DNA, que caminham conosco já faz muitos anos. Então, tenho certeza que esse podcast vai ser sensacional. E vocês vão aprender algumas coisas de como que a gente controla as empresas no dia a dia usando tecnologia. Rafael, Lennon, obrigada pela presença de vocês. Obrigado, é um prazer estar aqui. Que bom que vocês vieram. E pra gente aprender, assim, a gente não tá uma mesa, gente, que tem visões muito diversas. A gente tem a visão da contabilidade, a visão da tecnologia, a visão da gestão e da tomada de decisão. E quando a gente atrela essas três verticais, aí sim a gente constrói negócios que são de sucesso e duradouros, né, Ricardo? Para a gente começar, como é que a tecnologia auxilia a gerenciar finanças também? Porque antes eram áreas separadas dos negócios e agora, se não tiver junto, a gente tem um problema. É muito interessante quando a gente olha essa parte, né? Porque se você analisa e olha a história da humanidade, ela vem numa evolução muito significativa. Meu pai é contador, como vocês já sabem aí nos últimos episódios a gente já comentou, ele tem 70 anos. Então imagine, meu pai fez a contabilidade do 3M, ele usava a cartolina, cadernos, né, aquelas datilografias, né, antigamente. Hoje a gente mexe com BI, né, uma das ferramentas é o Microsoft Power BI, que é a evolução
da própria Microsoft, da tabela dinâmica do Excel. Então, hoje, a facilidade como a integração da informação que existe, né, nos ajuda a administrar as empresas. Então, eu diria que para uma empresa hoje conseguir gerenciar as suas finanças de forma eficiente, ela tem que ter processo de tecnologia dentro da tua administração. E aí, Lennon, nessa história toda, como é que a tecnologia pode fazer com que a rentabilidade dos negócios cresçam, né? Como é que vocês alinham isso dentro da Urso? Apesar, né, de toda essa evolução tecnológica, né, é muito importante que o negócio ele tenha um sistema que ele se comunique entre todas as áreas da empresa, né, tendo essa integração com todos os setores, desde a operação, a parte de RH, o financeiro, para que a tecnologia ela auxilie, né, na tomada das decisões, de forma que as informações fiquem completas, confiáveis, né, para que toda a informação, todos os dados gerados, né, através da operação das empresas, elas sejam alimentadas, né, nos sistemas, né, através dos sistemas tecnológicos, hoje estão totalmente integrados, e de forma que ele traga as informações que dê suporte para relatórios, para tomada de decisão no final. Sem dúvida, né? Um ponto muito importante aqui é como que a gente traz a informação para o cliente. Então, a gente precisa compilar esse monte de dados que vêm de diversos sistemas, diferentes fontes, para mostrar para o cliente qual que é a rentabilidade dele. E diante disso que a gente consegue aumentar o valuation, trazer maiores resultados. Porque se você no final do dia percebe que aquele produto está dando prejuízo, fica fácil tomar a decisão. Você consegue ser frio, né? Sem amor. Porque é um problema que o empresário carrega com ele, que ele é dono do negócio, foi ele que criou, né? Foi ele que inventou. Então carrega-se muito amor. A partir do momento que você passa a analisar os dados friamente e você entende que aquele produto precisa ser ajustado, seja alterando o preço para mais, diminuindo o custo, cortando a despesa, né? Daí a gente consegue ter um reflexo positivo na empresa. Falando um pouco mais de tecnologia, hoje a Urso utiliza a sua tecnologia para criar quase que um data lake mesmo para os seus clientes, para facilitar essa tomada de decisão. Então, como que as soluções tecnológicas podem ajudar a unir essas informações de diversas fontes? Acho que esse é um ponto importante. Como é que lá vocês utilizam essas fontes diversas para trazer mais poder mesmo para os empreendedores? É muito comum, né, quando a gente começa um trabalho de assistência, ou auditoria, ou até mesmo de acompanhamento da empresa, né, a gente se deparar com situações em que os dados eles estão espalhados em diversas situações, né? Você tem dados em planilhas, onde cada pessoa tem uma planilha no seu computador que controla o faturamento, a nota fiscal, ou qualquer informação. O vendedor tem uma planilha lá no seu computador que controla a venda, que digita as informações, né? Você tem, por exemplo, um sistema de ponto eletrônico do funcionário que não está conectado com o sistema de gestão da empresa, por exemplo. Então, para você ter a informação do fechamento do ponto, você tem que pegar a informação de um lugar para colocar no outro, né? Você tem, enfim, muitas variáveis, muitos sistemas que controlam as informações, né? E a gente sempre tenta unificar essas informações, principalmente para facilitar a análise desses dados, né? E que também eles possam ser confiáveis, né? A gente aqui já trabalhou no administrativo de empresas, por exemplo, que muitas vezes um supervisor chega para você e diz: olha, eu preciso de um relatório que você precisa apurar para mim o faturamento por cliente, por estado, etc., ou qualquer situação, né? E quantas vezes, para fazer esse relatório, você precisa tirar um relatório, vai lá em um sistema, tira uma planilha do Excel. Essa planilha do Excel, muitas vezes, ela vem toda desconfigurada, você tem um trabalho gigante para organizar tudo isso. Aí você pega uma outra informação que está num outro lugar. Então, a gente tenta unificar esses processos, né? Tenta encontrar
qual é o ponto de ligação dessas informações e criar o que a gente chama de data lake mesmo, né? Um lago de informações, onde toda a informação ela está trabalhada e tratada, ela está ali dentro disponível para ser utilizada. E após todo esse trabalho, né, de pegar essas informações de de várias fontes, né, encontrando esse ponto de união onde essas informações se conversem, né, a gente cria o chamado data lake, né, onde se a gente pensar bem na tradução, é um lago de dados, né, onde esses dados eles estão todos organizados. Sabe uma curiosidade aqui, né, para compartilhar com todo mundo? É muito comum, né, a maioria dos nossos clientes, eles possuem... Vou trazer um ponto específico aqui, um case. Um cliente nosso tem 6 sistemas. Fatura 200 e poucos milhões, ele tem um sistema contábil, sistema gerencial, sistema de ponto, controle de frota, benefícios, e assim por diante. Então, cada sistema ele tem uma atividade. Você precisa usá-lo para que ele faça a emissão da nota fiscal, para que ele calcule os impostos, para que ele faça as verbas, que ele faça toda a folha de pagamento, e depois você precisa analisar a alocação dessas despesas. Onde que ela foi alocada? Ela foi alocada no centro de custo correto? Porque a conta já foi paga. Depois que existe a contabilização. Então, é essa dinâmica que a gente tenta organizar para que o cliente consiga depois ver a informação precisa da rentabilidade dele. E como é que o cliente vê essa rentabilidade? Esse é o mais interessante, né? Esse é o ponto que brilha os olhos, eu acho que é o produto final. Como é que o cliente é impactado por isso? Sabe uma coisa, Milena? Isso foi o que nós trabalhamos para tentar ser diferente do mercado de consultoria empresarial. Porque é difícil você tangibilizar o serviço de consultoria. E é exatamente isso que a Urso conseguiu fazer. A gente tangibilizou o serviço, entregando uma ferramenta para o cliente que ele consiga visualizar de forma didática qual é a rentabilidade precisa de cada produto, cada linha, região, conforme a característica, muito modular, feito on demand, com envolvimento, né, intenso da nossa equipe, a 4 mãos sempre com o cliente. E é interessante quando a gente, nesse processo, né, nesse processo de construção, porque a gente fala rentabilidade, EBITDA, né, é o resultado final do processo, vamos dizer assim, né? Mas é interessante que no decorrer do processo, a empresa ela vai se organizando, né? Então, como eu citei no começo, quando a gente chega para analisar a empresa, ter as informações, você tem o gerente financeiro que tem uma planilha no computador dele, você tem o vendedor que tem a planilha lá no computador dele que controla as vendas, né? Unificando isso e trazendo de forma organizada, além de ter esses dados organizados, você tem o controle. Então, por exemplo, o dono da empresa, ele não precisa mais, o dono da empresa, o sócio, né? Ele não precisa mais ir lá para o vendedor dele e pedir, me dá o seu relatório. Eu estou acompanhando em tempo real o que está acontecendo. É isso aí, né? Perfeito. Eu não preciso mais pedir, por exemplo, quanto que foi meu faturamento hoje, quanto que foi meu faturamento ontem, porque em tempo real as informações elas estão se atualizando nesse lago de dados e alimentando todos os gráficos e os dashboards, né? Isso aí. Quando a empresa começa a ver todo esse resultado, a empresa começa a entender que é um mecanismo só. Existe um engajamento. Então, existe um engajamento de toda a equipe, de todos os setores da empresa, sabendo que aquela informação está sendo atualizada em tempo real, que todas aquelas informações estão indo para essa base de dados, né, onde os responsáveis pelas tomadas de decisões estão acompanhando, né? Então, há esse engajamento, né, direto de todas as áreas da empresa, o que acaba facilitando também, né, e tendo esse compromisso de toda a empresa. E, Lennon, assim, hoje o empreendedor, ele vê esse resultado dessa integração do seu faturamento, do crescimento do seu poder de compra. Tangibiliza pra gente como unir esses dados, unificar esses dados em um lugar só, leva mais poder para o empreendedor, que é um herói no fim do dia. Com certeza.
essa conexão essas informações conectadas e ele podendo acompanhar ali em tempo real, né? A gente consegue chegar ao nível de detalhe que ele tem ali a rentabilidade de produto, né? Cada produto dele por região, por contrato que ele tem com um determinado cliente, né? De forma que ele possa tomar a decisão se aquele contrato é interessante, se ele precisa fazer algum tipo de reajuste ou não, né? Para conseguir, né, reerguer sua empresa se for necessário, né? O Rafael faz um trabalho excelente ali apresentando todos os dias ali, atualizando essas informações, garantindo que elas estejam ali, né, da forma mais correta possível. É muito interessante o quanto, conforme você vai evoluindo, né, com essa base, com essas informações, as pessoas responsáveis por essas informações, elas veem a relevância, né, dessas informações, o quanto é muito importante, né, ter essas informações corretas, porque no final do dia ela vai descobrir ali, né, Se estava certo ou errado. se estava correto ou não, a rentabilidade do negócio delas, né? E acontece muitas vezes até de forma engraçada, mas muito produtiva, né? De criar uma mini competição, sabe? Do gerente dizendo, olha, as minhas estão todas organizadinhas aqui, estão certinho. Isso faz com que as outras pessoas também queiram ter as informações organizadas, né? Um acaba jogando um para o outro, né? Porque como a gente faz a apropriação da receita ali, tem que comprovar que aquilo é uma verdade. Se não é uma verdade para aquele que está sendo apresentado, é uma verdade para o outro. Então existe, foi isso que ele comentou, né? Você vê que um fala do outro, mas os dois aqui não vivem sem um outro. Por quê? O Leno é o responsável da contabilidade, que é a pessoa que está à frente da alocação, né, e da parametrização dessas planos de conta, desses lançamentos. E o Rafael é o cara que pega tudo isso e desenvolve o dashboard para apresentar para o cliente, né? Então nós já fizemos isso, não foi nenhuma, nem duas e nem três, foram dezenas de vezes, para dezenas de clientes a nível nacional, né? Temos clientes em todos os estados aí praticamente, e a gente consegue comprovar para ele que aquilo que a gente está falando no final do dia é uma verdade, porque a gente tem evidência. E é interessante também, e talvez respondendo a pergunta que você fez, como que isso ajuda o empresário no final do dia, né? O que isso traz de resultado para ele, né? É muito legal a gente poder trabalhar e trazer os dados da forma personalizada como ele necessita, né? Já aconteceu, por exemplo, com a gente de apresentarmos determinadas informações no formato padrão, que geralmente é aceito pelo mercado, é usado pelo mercado, né? E as pessoas, ou o sócio, alguém dizer, não, mas não tá certo isso daí, não entendi, não tá legal. A gente só vê desse jeito. Na verdade, era o mesmo relatório, só que em vez de estar na horizontal, estava na vertical. Então, a gente pegou a mesma informação e deixou como o cliente está confortável de ver. Que ele sempre está acostumado a ver aqueles dados, né? Só que agora está muito mais rápido, agora está automatizado, né? Ele consegue ver esse resultado em tempo real acontecendo, né? E como essas informações elas estão tratadas, elas estão passando por acompanhamento, dá segurança para ele olhar a última linha e falar, isso aqui tá... esse é o resultado da minha empresa, né? Esse é o resultado que É verdadeiro. é verdadeiro, exatamente. E há até uma resistência. Nos episódios anteriores a gente estava falando, né, Ricardo, sobre abrir a caixa preta dos negócios. Quando a gente une tecnologia com contabilidade, a gente também abre a caixa preta dos nossos negócios do que está dando certo e o que não dá. E eu acho que isso é um grande choque também para o empreendedor se apropriar disso. Exatamente, se apropriar disso. E na história da Urso, vocês também já ajudaram a recuperar diversas empresas, apenas, muito entre aspas aqui, porque não é apenas, não é um trabalho simples, mas integrando essas informações, né? É isso aí. Teve empresa que quando a gente chegou, números verdadeiros, tá? Não vou abrir nome, mas faturava 200 milhões por ano. Quando nós vendemos, ela faturava 110 com mais do que o dobro do lucro que ela gerava com 200. Então, a partir do momento que a gente implementa essa metodologia única de trabalho que a Urso desenvolve, e trazendo a evidência, comprovando que aqueles números são reais, a tomada de decisão fica fácil.
né? Até assim, é algo que no dia a dia eu tive que aprender a lidar com isso, porque não é... o que significa você diminuir uma empresa de 200 milhões para 100 milhões de faturamento? Corte, demissão. Então, eu aprendi a olhar isso com bons olhos. A gente tem que diminuir para salvar a empresa, né? Então, é do nosso dia a dia enfrentar isso, né? E mostrar para o cliente. Então, ele tem muito amor na empresa porque foi ele que fez. Então, quando você fala para ele, não, você tem que deixar de ter isso, porque isso não está fazendo bem para o teu negócio. E se você consegue mostrar para ele que se ele deixar de ter isso, na verdade ele está ganhando outras coisas, que no final do dia é dinheiro no bolso, ele perde o amor. Então, eu acho que essa é um pouquinho da beleza, assim, de um trabalho que traz essa estrutura de evidência, de comprovação, de cruzamento de dados, né? E... É importante esse momento que o cliente, ele deixa de olhar a empresa só com o lado emocional, mas ele também olha para o lado racional, né? Que se ele não tomar algumas decisões, né, a empresa dele, ele não vai ter aquilo que ele tanto ama por muito mais tempo, né? É muito importante. Então, essas decisões também duras, mas necessárias. Isso aí. E voltando, mais uma vez ali, né? Como tudo isso ajuda na última linha, né? Como tudo isso, todo esse trabalho feito ajuda para que a última linha do resultado ela seja boa, né? E que as pessoas elas se sintam confortáveis com aquilo, né? A gente trabalha analisando as informações no mínimo detalhe, né? Eu acho que esse é um ponto muito interessante. Como você consegue, por exemplo, analisar a rentabilidade de um produto para ver se tá correta, ou analisar se tudo aquilo que está sendo registrado na entrada e saída daquela operação faz sentido para o que está acontecendo, né? Muitas vezes, para as empresas que estão ali no dia a dia, né, as equipes do administrativo que estão ali, elas não conseguem ter o tempo disponível para analisar tudo isso tão detalhadamente, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma empresa com 5.000, 6.000 funcionários, dificilmente você vai conseguir uma equipe que vai olhar olerite por olerite, se está todas as verbas no lugar certinho, se você está, né, com tudo calculando bonitinho, todos os benefícios está correto, né? Se todas as notas que você está faturando por mês, se nota a nota, cada imposto está no seu lugar correto, né? Então, olhando essas informações no detalhe, é onde a gente consegue trazer economia para o sócio, porque muitas vezes acaba encontrando alguma divergência, ou acaba muitas vezes encontrando possíveis ganhos, né? Quantas vezes a gente traz... quantas vezes já aconteceu de trazer para o cliente recuperações tributárias de impostos que a própria empresa estava pagando a mais, né? A gente identifica olhando essas informações e ajudando o cliente dessa forma, né? Maravilha. E vocês falaram da liderança, né? Imagina a posição difícil que é um líder que é apaixonado pelo seu negócio, que criou o seu negócio, enfim, trouxe toda a sua inteligência e às vezes ele precisa estar com o chapéu do racional, às vezes ele precisa estar com o chapéu do humano. Mas se eu sou um líder, Ricardo, e quero ter esse dashboard no meu negócio, esse dashboard nessa visão amplificada, é fundamental para o meu sucesso. Por onde eu começo? O que eu devo fazer? Sendo bem sincero, primeiro a gente tem que querer. Porque a gente tem que abrir o nosso mindset de que a empresa ela não é feita de achismo. Muitos empresários tocam a empresa achando que ela dá lucro. Eu já cansei de sentar com empresários que falam para mim, não, porque meu negócio é muito bom, eu gero muito dinheiro, eu tenho muito lucro, muito resultado. Quando a gente começa a analisar e apropriar corretamente aquilo que tem que ser feito, ele começa a ter uma visão mais clara, né? Então, assim, o primeiro ponto é ele querer entender a importância e a necessidade. O segundo é ele buscar pessoas capacitadas, que ele tem que entender que aquela equipe, ele é limitado a fazer o que ele está fazendo no dia a dia, né? E você conseguir, de certa forma,
trazer uma função ali dinâmica que transite em vários pilares, ela é um desafio, porque o Rafael entende muito bem de tecnologia, mas é o Leno que entende melhor de contabilidade. E assim, a gente tem outra pessoa que entende muito bem de recursos humanos. Então, assim, tem que ser multidisciplinar, né, para conseguir implementar esse processo de tecnologia. Né? E a tecnologia ela vai facilitar a tomada de decisão no final do dia para o cliente. Eu acho que trazendo também mais um ponto, assim, para ilustrar o que o Ricardo está comentando também, é muito importante nesse processo que a empresa ela compre a ideia junto, né? Porque, assim, já aconteceu, por exemplo, quando a gente está falando aqui de um mundo perfeito, né? A gente chega, a gente vai organizar todos os dados, tudo vai ficar... o que for possível vai ficar automatizado, né? Muitas vezes processos que demandam muito tempo, a gente vai conseguir reduzir esse tempo, né? Vai ficar melhor. Só que, no final das contas, você vai ter uma empresa cheia de dashboards, mas que eles não são analisados. Né? Isso é muito importante. Ou seja, não serve para nada. Exatamente. É uma cultura. Por isso a questão do aculturamento. Esses dados são importantes, né? O gestor da sua área, ele precisa... eu tenho agora os meus dados atualizados em tempo real, mas assim, eu estou olhando para eles o tempo inteiro. Eu tô acompanhando o que está acontecendo, né? O sócio da empresa, agora que eu tenho tudo isso que eu sempre quis na minha mão aqui, eu vou acompanhar, eu vou ver isso muito, sabe? Diariamente. E às vezes acontece, você tem uma empresa toda automatizada, relatórios são maravilhosos, mas assim, os dados não são analisados. Por mais que o relatório esteja atualizando em tempo real, problemas são detectados 2, 3 meses depois que aconteceram. E poderia ter sido na mesma hora, no mesmo dia. Mas a empresa não comprou junto a ideia de, sabe, organizar, analisar e acompanhar as informações. E por que isso, sabe, Helena? A Urso, ela acaba tendo uma posição, de certa forma, meio neutra. Porque a gente fica entre o sócio e a área operacional. Então, eu preciso do direcionamento do sócio, do acordo dele, do apoio, mas eu preciso do engajamento da equipe olhando comigo diariamente ou semanalmente. Se isso não acontece, eu não sou a pessoa que vai lá arrumar o problema lá na fonte dentro do cliente. Nós não vamos sentar com o cliente e discutir um custo que está errado, né? Nós vamos mostrar que está errado. Agora, cabe o engajamento da empresa para executar isso. Fica aí de lição de casa para quem está nos ouvindo, além, obviamente, né, de ir atrás desse recurso para otimizar todas as suas riquezas internas, sejam pessoais, sejam financeiras, querer, né, Urso? Eu acho que você fala uma coisa muito importante, desse em outros episódios que você acompanha, que é importante querer. Isso aí. Certeza. Maravilha, gente. Foi muito bom esse papo. Tem conversa para mais muitos episódios que vocês vão acompanhar aí no nosso site, nas redes sociais, nos nossos tocadores de podcast. Mas eu quero agradecer vocês pela presença e por essa aula aqui hoje. A gente que agradece mais uma vez estando aqui. Muito bom, foi muito bacana. Espero que a gente tenha trazido informação, conteúdo para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Que é isso que a gente está aqui no final do dia, para abrir a caixa preta, para contar em detalhe aquilo que a gente tem de melhor prática nos clientes, o que dá certo, o que não dá, né? O que é importante focar para que esse cliente tenha resultado. Então, vocês aí que estão nos ouvindo, super convido a conhecer a empresa quando a gente fala de tecnologia, para entender aquilo que a gente pode oferecer para implementar essas melhores práticas de mercado. Maravilha. Muito obrigada, Rafael. Muito obrigada, Lennon. Prazer imenso. A gente que agradece a oportunidade de principalmente falar sobre tecnologia, né? Mostrar que muitas vezes não é um bicho de 7 cabeças, né? É possível aplicar na sua empresa, é possível
melhorar processos que você tem, né? Independente do tamanho, exatamente, né? É possível melhorar processos que muitas vezes estão muito demorados, né? É possível falar sobre o tema de forma clara, tranquila e leve. Sim. Eu agradeço, Milena, pelo convite, por estar aqui na presença de vocês. E realmente, a tecnologia ela tá só para ajudar aqui. Né? Ela tá para facilitar todas as nossas rotinas, as nossas informações, mas a gente precisa usar ela a nosso favor, porque se a gente faz o investimento na tecnologia e não utiliza, ele fica lá, né, só perdido, dado solto, perdido, sem utilidade nenhuma. Absoluto. E as pessoas são o ponto-chave e principal para isso. Tudo sobre pessoas. As pessoas precisam comprar ideia. Exatamente. Gente, muito obrigada por acompanhar mais esse episódio do podcast Gestão Sem Mistério. O podcast Gestão Sem Mistério é uma apresentação da Urso Consultoria Empresarial. Você conhece mais sobre a Urso e sobre o Gas Conecta no nosso site, www.gasconecta.com.br. E também no site da Urso você vai conhecer esses e diversas outras atuações da empresa. Até o próximo episódio.